Olá, estudante! Tudo bem com você? Bom tê-lo novamente aqui em nossa companhia. Vamos dar então seguimento ao estudo dos remédios constitucionais, falando então agora a respeito daqueles instrumentos que protegem os direitos sociais, que são o mandado de injunção, a ação popular e a ação civil pública. Deste modo, então, o objetivo central dessa nossa abordagem era traçar os conceitos e os pressupostos materiais e processuais básicos e gerais também de cada uma dessas medidas e indicar a sua localização e a sua importância no nosso ordenamento jurídico, bem como as suas finalidades, para que nós possamos impetrá-los de maneira adequada, né, diante o caso concreto que nós tivermos. Então, nesse contexto, os conceitos mais relevantes e que merecem ser reforçados aqui neste momento são que, em primeiro lugar, o mandado de injunção, ele apareceu em nosso ordenamento jurídico com a Constituição Federal de 1988. Embora tenhamos no direito comparado, especialmente no direito italiano e no direito anglo-saxão, alguns institutos similares a ele e que serviram de inspiração ao nosso legislador. O mandado de injunção, então, ele surge com o objetivo de proteger os cidadãos em face às omissões inconstitucionais do Estado e também como uma forma de se estabelecer o controle difuso da constitucionalidade por omissão. Até mesmo por esse motivo, alguns autores não consideram o mandado de injunção como um verdadeiro remédio constitucional. E muitas vezes também ele é confundido com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O mandado de injunção, ele tem fundamento no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, e ele tem regulamentação pela Lei número 13.300 de 2016, que, entre outros aspectos, trata dos aspectos processuais desta medida. O mandado de injunção, então, pessoal, falando de uma outra forma, ele visa combater a inércia normativa do poder público, ou então de obrigá-lo a legislar quando deveria ter feito e não fez, configurando assim a sua mora legislativa. E a partir da mora legislativa, ela torna inviável o exercício dos direitos, liberdades e prerrogativos inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, falando de uma forma mais popular, o cidadão ele tem um direito garantido por lei, mas ele não tem como exercê-lo, porque não existe uma norma que diga como ele deve fazer, tá certo? O mandado de injunção é importante também de reforçar, como nós vimos, que não é qualquer omissão do Estado em legislar que demanda a impetração. Assim, não é cabível um mandado de injunção se, mesmo havendo previsão constitucional de edição de lei para regulamentar direito líquido e certo, essa não for uma condição imprescindível para o exercício dos direitos e liberdades e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, conforme previstos na Constituição Federal também. E é importante também verificar que essa medida só cabe com relação, então, às normas de eficácia limitada, pois são justamente essas que necessitam de uma lei regulamentadora para torná-las efetivas. Um segundo remédio constitucional, então, que nós estudamos, que protege direitos sociais, é a ação popular, que, no nosso ordenamento jurídico, ela está prevista no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, sendo regulamentada pelo artigo, melhor dizendo, pela Lei número 4.717 de 1965. Aqui, nessa parte, é importante reforçarmos, como estudamos, que esse instrumento tem o objetivo de proteger a res pública e que é uma medida que nasce a partir da necessidade de melhorar a defesa do interesse público e da moralidade administrativa, fazendo com que cada cidadão se torne um fiscal do bem comum. E é também por essa medida, que pode ter fins preventivos e repressivos, que
o cidadão participa de forma direta nos negócios públicos. A ação popular tem cabimento todas as vezes em que o ato administrativo, quer seja vinculado ou discricionário, for lesivo e ilegal ao patrimônio material ou imaterial das entidades estatais, autarquias, paraestatais ou a elas equiparado. Mas também tem cabimento quando houver vício quanto à forma, ilegalidade do objeto, inexistência de motivos ou quando houver desvio de finalidade. Segundo, então, o texto constitucional, essa medida, igualmente, como comentamos agora há pouco, ela protege a moralidade administrativa todas as vezes que ela for ofendida, independente da lesão ao patrimônio público da qual ela é autônoma. Certo? E também nós temos um terceiro critério que legitima a propositura da ação popular, que é a defesa do meio ambiente ecologicamente protegido, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal, e do patrimônio histórico e cultural. Então, pessoal, nesse caso, nós temos as condições necessárias para a propositura de uma ação popular, que, a rigor, ela objetiva anular o ato ou a omissão administrativa, desconstituindo e condenando o sujeito passível a reparação dos danos causados ao erário público, ou então a restituição de bens e valores indevidamente apropriados. E por último, o último remédio constitucional que estudamos foi a ação civil pública, né? Uma medida que é bastante similar à ação popular. No entanto, a ação civil pública ela se destina a proteger e a defender os interesses coletivos, específicos e os direitos difusos e individuais homogêneos, tais como o meio ambiente, o direito do consumidor, os bens e direitos de valores artísticos, estéticos, históricos, turístico e paisagístico, a infração à ordem pública e à ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e o patrimônio público e social. Além desses também, existem outros da mesma natureza que podem ser incluídos nessa categoria, que são igualmente protegidos via ação civil pública, como, por exemplo, o direito do idoso, o dos portadores de deficiência física e mental e da criança e do adolescente. Logo, e como nós podemos perceber e como nós estudamos, a ação civil pública abrange todos os direitos transindividuais previstos em nosso ordenamento jurídico. E com isso, nós temos a ampliação do acesso à justiça para a concretização dos direitos de toda a coletividade. A ação civil pública ela está fundamentada e regulada de forma específica pela Lei nº 7.347 de 1985 e, de forma geral, ela também é regulada pelos artigos 81 a 104 do Código de Defesa do Consumidor. Na Constituição Federal, ela aparece nos artigos 127 e 129, incisos 3º e 9º, como sendo uma atribuição do Ministério Público. Certo? Ficou claro para você, estudante, quais são os remédios constitucionais que protegem os direitos sociais? Quais são seus principais aspectos e para o que eles servem? Veja que, com exceção do mandado de injunção, que tem uma finalidade bastante específica, que é o de fazer sanar a mora legislativa para garantir o exercício de um direito líquido e certo, a ação popular e a ação civil pública guardam bastante semelhanças entre si, principalmente quanto aos direitos e interesses por elas protegidos. Nós estudamos e também notamos que a ação civil pública tem um campo de abrangência maior do que a ação popular, sendo que essa é tutelada pela Constituição Federal, como garantia constitucional das liberdades, ao passo que a ação civil pública possui previsão infraconstitucional e aparece mencionada no texto constitucional apenas como uma das atribuições do Ministério Público, como falamos. No entanto, todos são instrumentos imprescindíveis à manutenção e à preservação
do Estado Democrático de Direito. Eu tenho certeza que mais esses temas também tenham despertado o interesse no aprofundamento dos estudos. Também tenho certeza da importância deles para a sua formação acadêmica e profissional. Bons estudos e até breve!